Toda vida eu tenho a impressão de que essa câmera está torta. Eu não sei se é a câmera ou essa prateleira aqui. Enfim, vai ficar assim. Mas me digam aí vocês se vocês também percebem isso ou é só impressão minha. Mas eu tenho a impressão de que é a prateleira, porque aqui no pedestal tá tudo ok. Bom, mas enfim. Dia de vídeo, nosso primeiro vídeo de resumo de leitura. Vocês estão vendo o tamanho da pilha aqui. 13 livros, eu li 13 livros entre janeiro e fevereiro, é o meu recorde, né? Eu nunca li tanto. Tudo bem que em janeiro eu tive uns dias em casa, tive Covid, eu e a Mayara, então eu aproveitei muito, a gente leu muito, eu e a Mayara. Aproveitamos esses dias com sintomas leves, eu tive um dia de febre, mas aquela moleza no corpo, né? Mas pelo menos a gente leu muito. A Mayara leu também muitos livros, acho que ela leu todos os livros da Ferrante, acabou concluindo todas as leituras da Ferrante, leu a trilogia do Starnone. E eu vou compartilhar as minhas leituras com vocês. Foram boas leituras, tem muita coisa para falar aqui, inclusive tem muitos vídeos para gravar dessa pilha aqui. Vamos lá, né? A gente vai falar sobre eles logo depois da vinheta, se liga aí. Bom, se você chegou agora ao Seleção Literária, eu convido você a se inscrever aqui no canal. É muito importante que você faça isso, porque assim você fica acompanhando as novidades que a gente solta todas as semanas. Tem shorts nas terças-feiras, tem vídeos na quinta, tem vídeos no domingo, então tem muito conteúdo para você acompanhar. Ativa o sininho de notificação e também você pode acompanhar nosso grupo no Telegram. Tem um link aqui, os assuntos gerais, sobre nossa leitura conjunta, sobre qualquer coisa, sobre a vida em si. A gente sempre está batendo um papo por lá no grupo do Telegram. Bom, é isso, vamos lá. Começando no mês de janeiro, lembrando que eu sempre faço a ordem cronológica, né, da leitura mais antiga até a mais recente. Eu concluí, logo no comecinho do ano, O Mundo Assombrado pelos Demônios, do escritor norte-americano Carl Sagan. Esse livro foi uma leitura que eu fiz, mais uma leitura conjunta que eu fiz com a Natasha do canal Redemoinhando. Minha amiga Natasha, esse é o terceiro livro que a gente reúne a galera para ler. E foi incrível, assim, fazer a leitura desse livro, porque aqui são, vamos dizer, são 25 textos, salvo engano, em que o Sagan, ele fala sobre crônicas científicas, vamos dizer assim, né? Ele aborda questões sobre política educacional, ele aborda questões sobre negacionismos, sobre pseudociências, sobre OVNIs, então ele passa por muitos assuntos nesse livro aqui. Foi a primeira vez que eu li um livro do Carl Sagan. Eu tenho o Contato aqui para ler também, fui muito recomendado aos nossos colegas lá no grupo, a própria Natasha também falou que eu lesse o Contato, que eu ia gostar, um romance, o Contato. E vou fazer um vídeo ainda sobre esse livro que tem o subtítulo de A Ciência Vista como uma Vela no Escuro. E o Sagan é um cara muito entusiasta da ciência, mas sem ser um cara radical. Gostei de alguns pontos de vista, outros nem tanto, mas a gente tem umas coisas muito interessantes para falar sobre esse livro. A Natasha já fez o vídeo, uma resenha, vou deixar o link aqui no canal e em breve também vou gravar o vídeo desse livro. E aí, logo também no comecinho do ano, influenciado pela Mayara e influenciado pelo lançamento da Netflix, eu li o livro A Filha Perdida, da Helena Ferrante. Eu primeiro assisti o filme, na virada do ano, de dia 31 para o dia 1º de janeiro, eu e a Mayara, a gente assistiu o filme. Ficamos em casa, só nós dois, pelo segundo ano consecutivo, isolados. E aí, depois que assisti o filme, eu li o livro. O filme é bem honesto, assim, bem interessante a adaptação. Depois eu vou fazer um vídeo, que vai sair um quadro novo aqui no canal. Depois eu explico os detalhes para vocês. E certamente o primeiro livro que eu vou trazer nesse quadro novo, com uma temática que a gente vai discutir. Aliás, novos quadros eu vou trazer ao canal, então confirma aí a sua inscrição para acompanhar essas novidades. É a história de uma mãe, né, de uma mulher que, depois de ter feito o seu trabalho social, vamos dizer assim, de criar duas filhas, ter o casamento, criar duas filhas, as filhas estão já adultas e ela divorciada, sozinha, sem
um companheiro, ela resolve tirar férias sozinha numa praia, numa cidade de veraneio que recebe muitos turistas, e a partir dali ela conhece uma jovem mãe e ela começa a tecer pensamentos e insinuações e possibilidades da vida dessa jovem mãe, e a partir daí ela acaba se envolvendo com essa moça, a Nina, a jovem mãe, e a Leda é a personagem principal. E o filme é muito interessante, gostei, acertei nas indicações pro Oscar do filme, falei exatamente quais eram as indicações que esse filme, muita gente fala, vai ser indicado, a diretora, filme, foi roteiro, atriz coadjuvante, a Jessie Buckley, sensacional. Enfim, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse livro, e eu vou fazer o vídeo também em breve. Desse livro aqui eu já fiz vídeo, que saiu exatamente no dia 13 de fevereiro, 100 anos, em celebração aos 100 anos da Semana de Arte de 1922. Esse livro aqui é o 1922, a semana que não terminou, do Marcos Augusto Gonçalves, jornalista cultural muito reconhecido do jornalismo brasileiro. E aqui ele faz uma reportagem interessante sobre os movimentos que antecederam a Semana de Arte de 22 e traz também detalhes da própria semana, do dia a dia, como é que foi, quem organizou o quê, os movimentos de quem patrocinou a reunião de vários artistas no Teatro Municipal de São Paulo, nessa semana que ficou muito marcada na cultura brasileira, na literatura brasileira, e que hoje em dia levantou, 100 anos depois, ainda levanta muitos debates sobre as heranças dos modernistas na cultura brasileira. Então confira lá o vídeo, vocês gostaram muito do vídeo, é um vídeo que eu nem estava com tantas expectativas assim, mas já era um livro que há muito tempo eu tinha e me planejei para trazer exatamente no dia 13 de fevereiro. Às vezes eu acerto, né? Aqui no conteúdo fica tudo encaixadinho e combinou direitinho da gente trazer no dia 13 de fevereiro de 2022, falando sobre a Semana de Arte, 100 anos depois, as heranças, as implicações. E eu levantei lá um debate sobre a importância da semana, que eu reconheço, mas também de a gente ampliar a nossa visão, porque 100 anos depois São Paulo já não é mais a mesma, a arte brasileira não é mais a mesma, o Brasil não é mais o mesmo, então a gente precisa ampliar a nossa visão artística para além do que aconteceu em São Paulo em 1922. Confira, o vídeo ficou legal, realmente vocês gostaram. E aí, influenciado também por essa pegada daquele momento, eu li esse autor aqui, o José Agudo, que saiu com esse livro aqui, o Gente Rica, Cenas da Vida Paulistana, pela editora Chão. Esse livro, ele foi um resgate da editora Chão, que é uma editora muito especializada nesse tipo de resgate ficcional e especialmente não ficcional. E esse livro aqui é um verdadeiro achado, é uma belezura de texto. O José Agudo foi um escritor português, mas que se radicou aqui no Brasil. Teve uma carreira como contabilista muito importante para o Brasil, fez o primeiro artigo científico da área aqui no Brasil e teve até entrever ali com Oswald de Andrade nos anos 1920, 1910. E aqui ele conta a história de duas figuras, o Juvenal... Ah, meu Deus, cadê? O Leiva Gomes e o Juvenal Leme, que são ali dois caras que vivem ali andando no centro de São Paulo, contando sobre sua história, conversando em bares, no bonde. E aqui o José Agudo ele vai contando o dia a dia desses dois sujeitos em capítulos curtos, como se fossem crônicas, mas que podem ser lidos como um romance, como se fossem contos também, né? E tem um pós-fácil excepcional da professora Valnice Nogueira Galvão, que assina aqui o pós-fácil. E já gravei vídeo, não sei se enquanto eu estou gravando a resenha do Gente Rica vai sair antes, mas enfim, eu vou deixar o link, todos os links aqui no box de descrição. E aí, eu peguei mais um livro do Herberto Helder para ler, meu segundo livro que eu faço desse grande poeta português, que é o Poemas Canhotos, que faz uma construção
poética interessante, eu já tinha lido Os Passos em Volta, né? E lá não era poesia propriamente dito, era uma prosa carregada de poesia, mas não era poesia propriamente dito. E a poesia do Helder, ela é muito parecida com a prosa dele. Então isso facilitou essa minha leitura, que é considerado o grande poeta português desde Fernando Pessoa. E aí eu estou comprometido a ler pelo menos um livro de poesia por mês. E isso está me fazendo muito bem. E eu tenho gostado. Tem outro livro de poesia nessa pilha aqui que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Também li em janeiro esse livro aqui, Poemas Canhotos, do Herberto Helder. E aí, continuando em Portugal, dessa vez uma literatura de uma escritora que está produzindo muito e muito bem, é a Theolinda Gerson, com O Regresso de Juliemã a Paraty, que saiu pela Oficina Raquel. Esse livro é dividido em 3 capítulos, que é o primeiro, Freud, escrevendo a Thomas Mann em 1939. Depois o segundo capítulo, Thomas Mann escrevendo a Freud em 1930. E por fim, O Regresso de Juliemã a Paraty, que conta a história, nesse último capítulo, da mãe do Thomas Mann, que é brasileira, nasceu aqui no Rio de Janeiro, em Paraty, e muito cedo, muito criança ainda, foi morar na Alemanha. E ela faz uma regressão no tempo interessante, que é o Freud saindo de Viena e se exilando em Londres, em 1939, fugindo do nazismo, a muito contragosto, e morrendo poucos meses depois em Londres. O Mann, 9 anos antes, escrevendo ao Freud, e aí já tem uma teia ligando essas cartas, vamos dizer assim. E ainda, mais ainda, volta nas origens dos problemas, vamos dizer, a origem dos problemas que o Mann está dizendo ao grande psicanalista Freud, relacionado à mãe dele. É um livro fenomenal, eu gostei muito desse livro, é um livro extremamente simples, mas que tem umas camadas assim que fazem a gente explodir a cabeça assim de querer conhecer mais sobre Freud, conhecer mais sobre o Thomas Mann e especialmente conhecer mais sobre a Juliemã, que é uma personagem que aqui, particularmente no Brasil, a gente conhece muito pouco, né? E a Theolinda Gerson faz esse resgate interessantíssimo, tem um final refinado, assim, um final muito bem feito, uma sequência de 3 parágrafos assim que encerra o livro, que são muito bem feitos, escreve muito bem. Fiquei muito curioso para ler outros livros da Theolinda Gerson. O vídeo desse livro já está gravado, em breve também eu deixo aqui no box de descrição. E aí eu li O Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, do Roberto Simon. Esse livro é o primeiro livro da nossa leitura coletiva, nossa leitura conjunta aqui no canal, que eu atribuí ao nome de Clube do Livro Seleção Literária. Um nome grande, né? Clube do Livro SL, né? Para ficar mais curtinho. E esse a gente vai ler todos os livros da coleção Arquivos da Repressão no Brasil. Teremos uma live de 8 de março, às 20 horas, aqui no canal, discutindo sobre esse livro. Então, o computador aqui desligou. Então, se você está a fim de conhecer esse projeto aqui no Seleção Literária ao longo de 2022, tem um link completinho e lá tá tudo explicado, tem as datas, tem a ordem dos livros que nós vamos ler. Todos os livros estão numa leitura bem tranquila. A gente começou isso aqui em janeiro, então tivemos quase 70 dias para ler esse livro. Foi bem tranquilo a leitura. O texto é muito fluido, apesar do tema ser bastante denso. Fiz muitas anotações para a gente discutir. Tem no meu celular também, tem anotação aqui. Então são muitos temas. Depois eu tenho que passar limpo para a gente fazer a nossa live. Agora eu vou aproveitar e organizar nos próximos dias tudo da nossa live. Acompanhe no Instagram, aqui no canal. Estou sempre postando sobre esse nosso projeto. Tem um link aí, como eu falei. E aqui conta o envolvimento do Brasil no golpe de 74 que derrubou o Salvador Allende lá em Santiago, no Palácio de la Moneda, no dia 11 de setembro de 74. E como o governo brasileiro financiou
e foi protagonista, foi uma peça importante nesse golpe que aconteceu lá no Chile. E, enfim, a gente não consegue voltar, eu pelo menos não consigo voltar a esse período da ditadura militar sem ainda perceber muito da herança na nossa sociedade hoje. Então é muito importante a leitura. Caso você não tenha conseguido ler, não se preocupe, participe da live do mesmo jeito, vai ser um debate muito importante, até porque assuntos que estão no livro aqui talvez você conheça e tenha interesse em conhecer, então será muito importante a participação de vocês. O computador agora voltou a ligar sozinho, então qualquer barulho relevem. E aí eu li este belo romance aqui chamado Identidade, da escritora norte-americana Nella Larsen. Foi um resgate que a HarperCollins fez de uma escritora que foi muito importante no movimento que ficou conhecido como movimento do Harlem, né? Deixa eu ver aqui se tem aqui, com certeza tem. Renascença do Harlem. Harlem é uma região, um bairro de Nova York, e explodiu ali nos anos 20 vários artistas da música, artistas plásticos e escritores, ensaístas, filósofos, pensadores sobre o movimento negro nos Estados Unidos, e foi conhecido como a Renascença do Harlem. E a Nella Larsen, ela foi uma dessas figuras centrais da literatura, e o Identidade é um livro muito interessante da gente perceber uma questão que nos Estados Unidos é muito debatida, que é sobre o colorismo. E aqui no Brasil ainda nem tanto, a gente agora que está se popularizando esse termo, e ela faz um romance que envolve duas amigas de infância que se afastam por essa sequência de acontecimentos na vida delas, e quando são adultas elas se encontram. Só que uma tem um tom de pele mais claro e se passa na sociedade como uma pessoa branca. Ela não é envolvida na comunidade negra, ela não se envolve com a cultura negra de Nova York, aliás, de Chicago, né? Enfim, eu posso estar confundindo as cidades, mas eu acho que é Chicago ou é Nova York. Ela se encontra em Chicago, mas mora em Nova York, algo assim. Eu ainda não gravei o vídeo desse livro, vou gravar em breve. E elas começam a se envolver nesse reencontro, e muitos julgamentos, muitas questões morais são levantadas nesse livro sobre a visão dessa amiga julgando e percebendo essa ideia de uma falsa identidade de uma negra que não se reconhece como negra. Um livro muito interessante, demorei um pouquinho para encaixar assim na leitura, mas a gente tem alguns assuntos para abordar sobre esse livro em breve aqui no canal. E aí, por fim, para terminar o mês de janeiro, foi tudo isso aqui, foram 9 livros no mês de janeiro, todos curtinhos, né? Tirando o Brasil contra a Democracia, todos os outros são livros curtos e que foram muito boas as leituras. Eu concluí o mês de janeiro com Os Urubus Sem Penas. Esse livro eu selecionei, né, como um dos 5 livros para ler esse ano. E aí são os contos, aqui são os contos do Julio Ramon Ribeiro, um dos mais importantes contistas peruanos, escritores peruanos, que saiu aqui pela Moinhos. E que bom que saiu, porque são muito bons, muito boas as histórias desse livro. Ele pega a temática de personagens até então, nos anos 50 ali no Peru, de uma ascensão urbana que estava acontecendo no Peru, que não eram personagens que não tinham protagonismo na literatura peruana, empregadas domésticas, trabalhadores, crianças que estão ali catando lixo para sobreviver. E o Julio Ramon Ribeiro traz isso aqui de forma muito real, uma realidade muito própria no seu texto. E a gente vai falar sobre esse livro em breve, num vídeo aqui no canal que eu também vou gravar. Tem muita coisa para gravar dessa pilha, e eu já estou tirando essa semana toda para gravar. E aí, começando fevereiro, eu li o Murambi, o Livro das Ossadas, ou é Murambi, o Livro das Ossadas, Murambi, que saiu aqui pela Carambaia, que é um livro do senegalês Boubacar Boris Diop. Ele é um escritor senegalês que ganhou uma bolsa
para escrever sobre a tragédia de Ruanda no final dos anos 90. Então, poucos anos depois da grande tragédia de Ruanda, o último genocídio do século XX, que em 100 dias ceifou a vida de quase 1 milhão de ruandenses. A história precisa de muito contexto, precisa de uma análise que a gente regresse aos anos 50 para a gente entender o que foi a relação dos Tutsis com os Hutus e como os Tutsis foram relegados a uma espécie de casta não reconhecida oficialmente pelos Hutus. Tem questões envolvendo os grupos milicianos de Ruanda, e aqui ele conta tudo isso de uma forma fragmentada, mas tão bem feita, uma montagem desse livro tão bem feita, que ele pega um exilado que estava fora nos anos 90 de Ruanda, que regressa ao país 4 anos depois. Só que quando ele regressa, ele só tem um tio que está vivo, o resto da sua família está toda morta. E aí ele vai ao encontro do seu tio e a partir dele ele descobre o que aconteceu de fato com a sua família. Essa fragmentação é importantíssima para o texto do Boris Diop, e ele faz de uma forma muito interessante, até porque ele responsabiliza, até então não tinha visto isso, nem nos livros de história, de forma tão veemente, a posição dos franceses diante do genocídio e da comunidade da ONU, dos países ocidentais, diante de simplesmente abrir mão, de não dar importância, a devida importância ao massacre que aconteceu em 1994. Excelente livro, realmente gostei muito desse livro e eu vou fazer um vídeo em breve, já está pronto só para a gente gravar. Eu li esse livro, essa belezura aqui, A Última do Brasileiro, do Ziraldo. Isso aqui são 4 anos de histórias de charges que o Ziraldo fez para o Jornal do Brasil entre 1973 e 75. Deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Entre julho de 72 até 75, são 4 anos de seleção das suas melhores charges. Pouca gente sabe que o Ziraldo foi um grande chargista de jornal e de mão cheia, assim. E a charge, ela tem a capacidade de democratizar a informação, né? Porque ela atinge pessoas que não conhecem tanto de política, mas ela passa uma mensagem muito rápida do acontecimento do momento, até pessoas muito ligadas aos acontecimentos políticos brasileiros. E sem falar na própria transgressão de fazer isso em plena ditadura militar, né? Esse é que é o ponto do Ziraldo, esse é que é a grande genialidade dessas charges. E que, curiosamente, a pauta do que o Jornal do Brasil estava tratando aqui, também está aqui no Brasil contra a Democracia. E eu não me atentei para isso quando eu comprei isso aqui no sebo. Isso aqui custou R$5 ou menos, que eu comprei no sebo. Que essas coisas que a gente só encontra em sebos, essas belezuras aqui que a gente só encontra em sebos. Se eu tivesse na Amazon, não ia encontrar nunca. E a pauta política do momento aqui em 73, 74, a greve dos caminhoneiros em Santiago, a visita do Pinochet ao Brasil, tá tudo aqui. E tá tudo aqui. Só que 2 formas distintas de contar sobre essa pauta, né? Gostei muito desses desenhos, gosto muito do Ziraldo. O Ziraldo fez parte da minha formação como leitor. O Menino Maluquinho, todos aqueles livros infantis dele, é uma riqueza. A obra completa do Ziraldo no Pasquim, as obras infantis, enfim, tem muita coisa. Inclusive, eu estou prometendo aqui há muito tempo um vídeo especial sobre o Ziraldo, que eu tenho um livro escrito com ele, acredite. Depois eu vou contar essa história para vocês em detalhes. Mas para isso, já vou fazendo outra chamada aqui, aproveita para se inscrever no canal e saber quando eu contar, e ficar sabendo quando eu contar essa história aqui com o Ziraldo. E aí, no mês de fevereiro eu li Risca Esta Palavra, o livro novo da Ana Martins Marques, que é um livro de poesias dela. Claro, ela é grande poeta brasileira contemporânea. Eu já tinha lido o livro das Semelhanças, de 2015, que é um excepcional livro. E aqui também ela não diminui a qualidade, apesar de que eu acho ainda o livro das Semelhanças o grande livro dela.
É incrível como a Ana Martins Marques ela consegue captar, atinge muito facilmente o leitor. Ela tem um nível na sua poesia muito fácil de atingir o leitor. Isso me lembra muito o Drummond. Drummond também é assim, ela também é mineira. Ela tem influência drummondiana, de uma poetisa de gabinete, vamos dizer assim. E quando ela faz esses passeios dela pelo tempo, pelo cotidiano, ela faz de forma muito bem feita. Eu gostei muito desse livro também, mais um grande livro. Fechando o mês de fevereiro, e aí é outra descoberta que a gente só andando em sebo a gente sabe, que é um livro, um romance da Joan Didion chamado Democracia, um livro de 1984, que na época saiu aqui pela editora Nova Fronteira. A gente fica muito atrelado ao que é lançamento, ao que as editoras anunciam no Instagram e pronto, acha que é só aquilo que foi publicado, mas eu já falei aqui, Record, Companhia das Letras, Nova Fronteira, tem uma infinidade de livros lançados no final dos anos 80, nos anos 70, até meados dos anos 90, que estão esgotados, mas que você encontra barato nos sebos. Esse aqui foi R$5 também. E é um romance muito elogiado da Didion, mas eu não gostei tanto. Ela conta a história de uma esposa de um senador que está ali nas prévias concorrendo à presidência nos Estados Unidos em busca de financiamentos, jantares beneficentes para arrecadação de fundos, para a campanha, que se envolve com um agente barra lobista da CIA. É um amor antigo, que ela não deu sequência quando era mais nova, acabou por alguma coisa do destino, os caminhos que a vida percorre, se envolveu com um político, e depois, anos depois, é envolvida numa tragédia e também envolvida no resgate desse amor lá do passado. É perceptível a enorme capacidade da Joan Didion de fazer um texto. Isso aí é inegável. Ela participa como personagem, ela conversa com a gente sobre a formação, sobre as escolhas dela como romancista aqui. Ela se coloca como amiga dessa protagonista, a Inês, e vai contando como é que ela foi apurando sobre a vida da Inês, e é perceptível o nível de realidade que ela traz da política norte-americana para esse livro. Mas muitas vezes a quebra, vamos dizer, no cinema a gente chamaria de quebra da quarta parede, né? Quando o personagem fala com quem está assistindo. A quebra dessa parede aqui na literatura não funciona muito bem, especialmente na primeira parte do livro. Eu senti uma dificuldade na leitura, assim, de não me empolgar com essa comunicação escritora-leitor, mas esse livro é um exemplo que eu vou ficar dando de como você não deve também desistir tão facilmente de um livro. Eita, os livros estão caindo ali. De como você não deve desistir tão facilmente de um livro. Insistir na leitura é importante também. Aquela história, se não deu, a vida é muito curta, abandona. Me fez bem ter insistido na leitura. Eu seriamente, no primeiro texto desse livro, eu pensei em não continuar, mas felizmente eu continuei. O livro cresceu bastante para mim. Ela diminui a quantidade de diálogo conosco, então acho que isso também tem a ver. Só no final que ela volta a discutir algumas escolhas do romance. Mas a gente vai conversar ainda sobre esse livro, já está gravado o vídeo desse livro, então acompanhe que em breve a gente vai falar desse livro pouco discutido aqui no Brasil, pouco falado da Joan Didion, o Democracia, que saiu nos anos 80 pela Nova Fronteira. Bom, pessoal, foi tudo isso de livro, eu tô rouco de falar já, preciso de água. O vídeo ficou bem longo, a Lili vai ter trabalho para gravar também tudo isso que eu falei. Aproveitem para conhecer o Seleção Literária, se inscreva aqui no canal, comenta aqui embaixo dessas leituras que eu fiz, qual é a que você quer mais ler, assim que ficou mais curioso. Me recomende também leituras, é sempre muito importante, eu vou responder todos vocês aqui nos comentários. Tem o nosso grupo no Telegram, tem as nossas leituras conjuntas, assista os outros vídeos, acompanhe, vai ter live aqui, vamos ter novos quadros agora esse ano, já estão todos prontinhos, em breve já estarão aí no YouTube de vocês, mas para isso aproveita para se inscrever. Então é isso aí, pessoal, valeu!